Olá pessoal, vou gravar aqui a quarta parte, né, do meu Bookshelf Tour. Agora eu vou mostrar para vocês a minha prateleira de não ficção, obras de referência, enfim, aqui tá meio misturado, né, enfim, não tem uma ordem não. Alguma coisa eu chego a separar, mas não é muita coisa. Aqui no começo, ó, eu tenho umas edições da Bíblia, né, tenho em inglês, a famosa King James Version, né, considerada aí um dos maiores textos em língua inglesa, a tradução dessa Bíblia, que é uma versão bilíngue, que é uma versão em alemão. Eu sou uma leitora entusiasta da Bíblia, tanto em termos espirituais como literários, enfim. É um grande livro do Ocidente, né? Acho que vale a pena ser lido, tanto por teístas como não teístas e tal, sem entrar nesse mérito. Aqui eu tenho um manual de economia, às vezes eu assisto umas entrevistas na TV e eu gosto do assunto e eu venho aqui consultar alguma coisa. Aqui aquele Alain de Botton, esse autor parece que, como é que eu vou dizer, simplifica, não diria isso. Ele escreve sobre filosofia, como aplicar a filosofia no nosso dia a dia, uma coisa assim, né? Eu nunca li não, tá aqui. Esse é um livro que eu estudei na faculdade, sobre sociologia, um toque de clássicos, Durkheim, Marx e Weber, que são os três grandes sociólogos clássicos aí, muito bom esse livro. Por algum motivo eu tenho interesse em ler um livro que o Bill Gates escreveu sobre tecnologia em 1995. Ok. Aqui são dois livros sobre religião, eu acho que não vai interessar muito a vocês. Aqui eu tenho o guia de estudos para a carreira de diplomata, Itamaraty. Aqui uns livros da minha área, tem, enfim, também não é muito interessante para vocês, uns livros didáticos. E para quem é professor de inglês estiver me assistindo, né, esse livro é excelente. Penny Earl é um grande nome, assim, estudiosa dessa área de language teaching. Esse livro é excelente. Aqui sim, Camille Paglia é uma grande intelectual americana, escreveu esse livro. Esse aqui é o grande livro dela, na verdade, o Personas Sexuais, que é Arte e Decadência, de Nefertiti a Emily Dickinson. Gente, ela faz um painel da cultura ocidental sensacional. Eu ainda não li este livro. Deixa eu ver que tem um livrinho aqui atrás, não. Acho que tem um livro que ficou ali atrás. Opa, caiu tudo aqui. Ok, o livro do Salvador Dalí. Enfim, caiu tudo aqui atrás, mas tudo bem. Camille Paglia, sempre assim que eu tô um pouco desestimulada, né? Por que ler? Por que se interessar pelas humanidades? Eu venho ler a Camille Paglia, uns textos dela, porque ela escreve de uma maneira tão entusiasmada sobre cultura, sobre arte. Sensacional. Ela tem umas ideias meio malucas, mas eu admiro assim mesmo. Esse livro aqui, eu tenho até um texto no meu blog sobre esse livro, eu vou deixar linkado aí embaixo. O livro do Salvador Dalí, que ele odiava a arte moderna, né? Um dos livros do Hélio Gaspari, que ele escreveu sobre a ditadura, eu pretendo completar essa coleção. Eu tenho interesse nesse período histórico. Aqui tem os livros de filosofia. Confissões de Santo Agostinho, Adorno, o Campanhol, que é um grande teórico da literatura, o Thoreau, que sensacional, eu adoro esse autor. Esse aqui que é o Marco Zero da minha estante, foi o primeiro livro que eu comprei na minha vida, tipo há uns 10 anos atrás. Eu tinha interesse em filosofia naquela época, não me perguntem por quê. Aqui tem o Marcuse, tem o Hegel, para compreender Hegel, tem o Nietzsche com o Nascimento da Tragédia, com o Crepúsculo dos Ídolos, com esse livro que eu não sei falar o nome, que tem uns títulos muito curiosos, assim, os capítulos, né? Por que sou tão sábio? Por que escrevo livros tão bons? O Nietzsche, mesmo que você não divida, assim, o corpo das ideias, ele é um filósofo que eu gosto de ler. Um filósofo muito corajoso. E fez uma leitura muito interessante do século XIX, o Nietzsche. Esse filósofo, que eu não sei falar o nome direito, Schopenhauer, não sei, muito bem. Mayakovsky, isso é poesia russa, gente. Isso não tinha que estar aqui, tinha que estar na minha estante dos russos, isso aqui. Enfim, está deslocado. O Graysmith, que escreveu esse livro sobre o Zodíaco, o maior serial killer, né, dos Estados Unidos. Assistam o filme produzido e feito lá pelo David Fincher, que é sensacional, vai contar a história, porque o Graysmith recebia
ou melhor, ele trabalhava no jornal que recebia as cartas criptografadas desse assassino. É muito interessante a história, eu tenho interesse nessa história. Não me perguntem por que também. Paulo Freire, importância do arte de ler, Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire é um grande ensaísta. É outro autor que, mesmo que eu não concorde ou que alguém não concorde, vale a pena lê-lo porque ele escreve muito bem. Grande ensaísta. Um livro sobre Rimbaud e Jim Morrison, porque o Jim Morrison, né, o músico lá do vocalista do The Doors, gostava muito do Rimbaud e tem uma certa relação. Esse livro fala sobre isso. Eu nunca li o Código da Vinci, mas eu tenho 2 livros que discutem as questões do livro. Vai entender. Esse aqui também. Enfim. Outra autora também, nunca li Sylvia Plath. Li alguns poemas esparsos, assim, nunca li nada. E tenho 2 livros aqui discutindo a obra da Sylvia Plath. Esse aqui, Poética do Suicídio, escrito por uma professora da UFMG, se não me engano. E esse livrinho aqui, que está sendo muito comentado aí nos blogs literários, que é A Mulher Calada. Eu tenho a edição antiga, eles estão comentando a edição mais nova. E estão falando coisas interessantes. Eu devo ler esse livro aqui em breve, né? Analisa aí as biografias escritas sobre a Sylvia Plath. Aqui são os livros sobre teoria literária, né? Humberto Eco sobre literatura, esse livro é incrível. Tem um ensaio que ele compara a Quinta Sinfonia de Beethoven com o Manifesto do Partido Comunista. Gente, ele faz uma análise tão interessante, assim, como que aquele começo ali daquele texto político, né? Um fantasma ronda a Europa, é como se fosse uma abertura tão dramática quanto aquele tan-tan-tan-tan do Beethoven. Eu achei isso tão genial. Ótimo. Seu Calvino, um texto importante também de crítica dele. Esqueci a tradução em português. 6 Memos for the Next Millennium. Beatriz Sarlo é uma intelectual argentina. Esse livro fala sobre o Borges, Eva Perón. E não consigo ler. Montoneros. Ok. Mais um livrinho ficou preso aqui atrás. Deixa eu tentar tirar. O livro Calvino. Aqui também um texto crítica literária, 5 paradoxos da modernidade, o mesmo autor daquele Literatura para Quê, como mostrei agora mesmo. A Arte do Romance, do Milan Kundera, não li ainda. Teoria da Literatura, Literatura do Leitor, A Estética da Recepção, usei isso no meu trabalho final sobre a Emily Bronte. Esse livro é incrível, o Afonso Romano de Santana, professor da UFMG, Paródia, Paráfrase e Companhia. Aqui um livrinho sobre como escrever trabalhos científicos. George Steiner, Nenhuma Paixão Desperdiçada. Ele escreve sobre leitura, o George Steiner. Ele é francês, mas acho que ele ensinou em Oxford, Cambridge. Tem um ensaio aqui que todo leitor deveria ler. Ele faz uma análise de uma pintura que é um filósofo lendo, enfim. Harold Bloom, um crítico literário muito famoso aí também entre a gente. Toda vez que alguém vai escrever sobre clássicos numa revista e tal, eles escrevem sobre o Harold Bloom. Eles citam, quer dizer, o Harold Bloom. Eles têm umas teorias muito interessantes. Ele é um bardólatra. Ele idolatra o Shakespeare. Ele acha que o Shakespeare é o centro do cânone literário ocidental. Ele tem umas ideias muito interessantes, o Harold Bloom. E aqui, esse aqui é outro livro dele também, Gênio, que ele analisa os 100 autores mais criativos da história da literatura. Curso de literatura inglesa escrito pelo Borges. Esse livro parece ser muito interessante. Eu ainda não li. Tem esse livro há muito tempo. Tem que ler. Michael Moore é um cineasta, né, que foi muito crítico da era Bush. Na época, esse livro era interessante. Hoje ele soa um pouco datado, mas eu gosto dos documentários do Michael Moore e eu tenho esse livrinho aqui, e esse aqui que é o Cara, Cadê Meu País? Enfim, Karen Armstrong é uma das maiores especialistas em religião do mundo e ela tem uma história muito pessoal com a religião. Como ela era uma católica e enfim, ela teve um relacionamento um pouco complicado com a igreja, enfim, depois eu explico melhor, assim, mostrando, porque eu gosto muito desse livro. Esse livrinho é um dos meus livros favoritos. Esse aqui é um livro de memórias dela. A IBM Holocausto, eu tenho interesse na história da Segunda Guerra Mundial. Esse livro aqui é um livro um pouco mais específico, mas eu ainda não li. A Gramática, do Sintra e Cunha. Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que é um livro fundamental.
Isso aqui é A Vida como Performance, são 25 perfis escritos por esse autor sobre personalidades culturais do século XX. Parece ser muito interessante. E esse Kenneth Tyne escrevia assim muito bem esses perfis. É da série Jornalismo Literário, da Companhia das Letras. Parece interessante. Vou ler esse livro em breve. Aqui tem um dicionário, tem o Mário Sérgio Conte, com notícias do Planalto. Que ele fala sobre a imprensa e a era Collor. Parece ser muito interessante também esse livro. Vou ler. Bom, eu vou dividir o vídeo em duas partes, porque fica melhor para fazer o upload no YouTube, ok? Então esse aqui é a primeira prateleira aqui que eu mostrei de não ficção. Vou fazer o outro vídeo mostrando a outra parte, ok? Então até o próximo.